Boa tarde, crianças. Tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade, para as nossas revisões. Nós estamos fazendo revisões para a nossa EBA, a nossa avaliação, o conteúdo do capítulo 3 e do capítulo 4, que irá cair na prova, Finalizamos o 3 e vamos dar início agora no 4. O título é Eco repete, et. Então, nas páginas que inicia o capítulo, da página 56 a 59, nós temos um texto, que fala sobre Eco, o título dele é Eco e Narciso. Esse texto lido, gente, é uma história de rejeição e de castigo, que a Eco transformou-se em rocha, pelo sofrimento de se sentir rejeitada, e Narciso em flor, por julgar que ele era desprezado. Nós trabalhamos também com a palavra eco, o significado dessa palavra, que é repetição de sons. Então, tudo isso fala no texto da página 56 a 59. Então, aí nós fizemos algumas atividades, de interpretação de texto, de acordo com o texto, foram feitas essas atividades. Como eu disse na nossa revisão do capítulo 3, para toda interpretação a gente precisa ler, saber o que está falando o texto, ler com atenção, com cuidado, Quando eu tiver uma pergunta, eu preciso voltar no texto para me poder conseguir responder, que toda interpretação de texto, as respostas vão estar lá, Só que eu preciso voltar nesse texto e ler com atenção. Aí nós vamos para a página 62, Onde nós vamos falar sobre sinais gráficos, na página 62, estudar a língua. Você já estudou. Os sinais gráficos, ele é o acento agudo, e o acento circunflexo. São dois sinais gráficos usados em nossa língua. Eles marcam a vogal tônica de algumas palavras e apontam a pronúncia correta delas. Por exemplo, todo mundo sabe, vogal tônica, sílaba tônica é aquela onde, ela é mais forte. Quando a gente fala essa palavra, a sílaba ou a vogal é mais forte, ela é chamada de vogal tônica. O acento agudo, nós temos algumas palavras como exemplo: lágrima, época, saída, ótimo, saúde. E o acento circunflexo, nós temos as palavras ânimo, você e ônibus. Lembrando, gente, que o acento agudo, ele indica o som aberto das vogais A, E e O. E o acento circunflexo indica o som fechado dessas mesmas vogais, tá? Então, acento agudo, som aberto, quando a gente fala a palavra, e o acento circunflexo, o som fechado, Quando a gente fala a palavrinha, o som da vogal é mais fechado. Não existe, gente, acento circunflexo nas vogais I e U, tá? Isso é uma regra. O tio, que é, esse sinalzinho aí, ele não é acento, ele é um sinal gráfico usado sobre as vogais A e O, para indicar nasalidade. Por exemplo, rejeição, maçã, botões. Lembrando que o tio é usado somente sobre as vogais A e O, certo? Então, nós estudamos também isso na página 62. Nós fizemos algumas atividades também, com as sílabas, com as palavras acentuadas, ou agudo, ou acento circunflexo, Nós fizemos essas atividades da página 63 e fizemos também a atividade da página 64, Na página 65 também. E na página 65, nós também aprendemos que quando o verbo está no tempo passado, alguma coisa que já aconteceu, e o som final é de U, escreve-se U e não L. Também é regra, viu, gente? Um exemplo: cantou, estudou, comeu, sorriu, partiu. Todas essas palavrinhas são escritas com U, porque o som final dela é de U. Nunca se escreve com L, certo? Nós também fizemos essas atividades, A gente colocou o verbo no passado, E colocou a vogal U ao invés de L, porque não existe, No passado, com o sonzinho de U, a gente não coloca L, e sim U.
Na página 66 e 67 do capítulo 4, tem uma produção de texto, né? Que a tia mandou para vocês fazerem em casa, né? Lembra que vocês fizeram no módulo anterior? Tinha 4 personagens e vocês fizeram a descrição física, né? E a descrição psicológica de cada um deles. Então, nessa produção de texto aqui, você vai escolher 2 desses personagens ou até os 4, né? Vocês que vão decidir. Você vai fazer uma narrativa. Lembrando que as personagens de uma narrativa vivenciam os fatos que acontecem um após o outro, né, em sequência. Lembra que quando a tia pede para vocês fazerem uma produção de texto, nós vamos por partes. Primeiro a gente faz o planejamento, depois a gente faz o registro dessa história e depois a gente faz uma revisão do que vocês escreveram. Não é assim que funciona? Então, nessa produção de texto aqui foi pedido para você escolher um desses personagens, né? E escolher qual seria o herói. Vocês poderiam dar a eles poderes ou habilidades marcantes, né? Essas qualidades deles poderiam ser utilizadas para resolver algumas situações, né? Que vão aparecer durante a história. Vocês poderiam dar também para eles poderes mágicos, como truques, poções e encantamentos, né? Vocês iam decidir essa parte do texto. Vocês iam criar também um ou mais vilões, né? Que esse herói que você escolheu teria que enfrentar. Nessa narrativa, tem que ser na sequência, né? Esses acontecimentos que vão fazer parte da sua narrativa. Pode ser uma situação inesperada também, né? Pode ser algum amigo que vai ajudar a solucionar o problema que vai surgir durante a sua escrita. Aí vocês já sabem, essa é a primeira parte, é o planejamento. Já no registro, é quando vocês já vão fazer o seguinte, vocês vão escolher, né, esses registros para fazer a sua narrativa. Precisa ter parágrafo, né? Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto e no quinto. Aqui nessa história teria que ter 5 parágrafos. Aí aqui tem os detalhes. Se você seguir esse registro, você consegue fazer o seu texto com tranquilidade, né? Tem aqui falando o que você vai precisar colocar no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto e também no quinto. Lembrando, gente, que quando a gente vai fazer uma produção de texto, a gente precisa ter um título, né? A gente precisa cuidar da ortografia, precisa cuidar da pontuação, precisa olhar onde tem letra maiúscula, cuidar dos parágrafos, né? Tudo isso foi explicado em sala e tudo isso vocês já sabem como usar. Foi isso? Então, o que vai acontecer agora? A tia vai passar algumas tarefas, né? Referente a essa revisão que nós fizemos, da mesma forma do capítulo 3. Essa tarefa pode ser impressa ou colada no caderno, ou você pode fazer, copiar, né, transcrever ela para o caderno, copiar. Aí eu vou explicar para você que atividade que será, e depois a tia volta para fazer uma correção dessa atividade, tá bom? A tarefa que vai ser enviada para casa, né, é a atividade de revisão desse capítulo que nós acabamos de trabalhar com ele, acabamos de revisar o capítulo 4. Número 1, complete o acento, indica o som das vogais. B, o acento, indica o som dessas vogais. E letra C, quando o verbo está no tempo e o som final é de, escreve-se e não, né? Então, é para completar de acordo com o que nós estudamos, de acordo com o que nós revisamos agora. Número 2, coloca o acento gráfico agudo nas palavras abaixo. Qual que é a regra do acento agudo? Ele indica o som aberto das vogais A, E e O. Então, vocês vão ler as palavras, né? A que tiver um som mais aberto nessas vogais é a que vai ser acentuada. Número 3, coloca o acento gráfico circunflexo nas palavras abaixo. Lembrando da regra do acento circunflexo, né? Indica um som mais fechado dessas mesmas vogais. Tem alternativas da A até a letra G para vocês acentuar essas palavras. E número 4, reescreva as frases usando os verbos no passado. Lembra da regrinha? Quando o sonzinho final é de U, usa-se U e não L, não é isso? Então, tem 3 alternativas aí para vocês fazerem, tá? E depois a tia vai fazer outro vídeo para fazer a correção dessas atividades. Pode ser colada no caderno de português.